Olá, nós estamos de volta finalmente. Desculpe o nosso atraso, nós tivemos aqui algumas dificuldades com essa noite, uma noite de chuva, um trânsito muito complicado aqui em Niterói. O nosso convidado ainda não conseguiu chegar por causa disso tudo, mas em consideração ao público que está nos acompanhando, nós vamos dar início a essa fala, cujo tema é a baleia azul. Por que nós escolhemos esse tema? Porque existe uma demanda muito grande, a população está muito preocupada com esse tema. Por exemplo, só no dia de hoje, me contactaram aqui no meu consultório, aqui em Caraí, nada menos do que 5 escolas, 2 rádios e 6 jornais de todos os cantos do país. Pedindo o quê? Pedindo que nós dessemos algum tipo de explicação, alguma orientação, alguma análise sobre o que é que está acontecendo, o que significa o jogo da baleia azul e que impacto isso tem sobre os nossos adolescentes, sobre crianças e adolescentes de uma maneira geral, que são a camada mais atingida por esse jogo. A história é bastante simples. O que se afirma, o que se conhece, é que esse jogo teria iniciado na Rússia. Teria iniciado no início como uma brincadeira, depois se tornou uma espécie de boato que se espalhou pelo planeta. O que a baleia azul propõe? A baleia azul, essencialmente, é um jogo de desafio. O que é isso? Alguém vai propor a você, geralmente um jovem, geralmente um adolescente, que você participe do jogo. O jogo tem várias etapas. Tá? As etapas, elas vão crescendo em nível de dificuldade. Por exemplo, podem pedir a você que você, num horário bem inapropriado, do tipo 3 horas da manhã, você tire uma foto num lugar arriscado, como, por exemplo, no meio de uma rua, em frente a uma delegacia de polícia, fazendo alguma coisa inusitada, coisas do tipo. O que acontece com frequência é que quem controla esse jogo vai propondo tarefas cada vez mais arriscadas. E o jovem se sente compelido a cumprir essas tarefas. Por que ele se sente compelido a fazer isso? Porque ele está sendo desafiado. E nós sabemos que quando se desafia um jovem, quando se desafia um adolescente, isso vai mexer com forças muito profundas na mente dele, na psique dele. Vai mexer com a autoestima, vai mexer com o amor próprio, vai mexer com a vontade de provar que ele é capaz, enfim. E em última análise, o que se afirma é que o jogo Baleia Azul teria como última etapa uma tentativa de suicídio que frequentemente leva à morte. As autoridades afirmam no Brasil todo que cerca de 10 estados já estão, a polícia, as autoridades de segurança, já estão realizando investigações sobre isso. Ainda não há uma morte comprovada pela baleia azul no Brasil, até onde eu saiba. Me perguntaram por que azul. A pergunta é muito interessante. Foi uma pessoa que me mandou um e-mail essa manhã perguntando por que azul. A ideia de azul, ela é associada em muitas culturas à tristeza. Interessante, não é? Em português nós não temos essa conotação. Por exemplo, quem gosta do ritmo blues sabe que é um ritmo lânguido, um ritmo arrastado, um ritmo triste. Então, a ideia do azul é essa, a ideia de tristeza, porque o jogo tem uma ideia triste, né? Ele transmite uma ideia triste. Uma pergunta que eu recebi há pouco é se eu tenho ciência de algum caso ligado à baleia azul em Niterói que tenha terminado em morte. Não, eu não tenho essa informação. Até onde eu consegui descobrir, as minhas pesquisas não mostraram nenhuma fatalidade. O que eu tenho de registro em Niterói entre adolescentes são registros de outros jogos de desafio na internet. Por exemplo, o desafio de... Esse desafio é muito simples. Alguém desafia o adolescente a ingerir uma colher com pó de canela. Aquela canela que a gente bota lá no mingau. Essa substância, se for ingerida em alto volume... Eu, por exemplo, já fui chamado para atender a família de um jovem que se intoxicou com essa prática. Uma outra prática é o desafio do aerosol.
O que é o desafio do aerosol? O jovem é desafiado a pegar um tubo de aerosol, por exemplo, um desodorante, e colocar esse aerosol na pele o máximo de tempo que ele conseguir. O que vai acontecer? Nós sabemos que o aerosol sai a uma temperatura baixíssima, muito gelado. Se você fizer isso, você corre o risco de provocar sérias lesões. Ou seja, vocês estão vendo que esses desafios, eles são sempre ligados a situações de risco, a situações em que vão colocar aquele que se dispõe a jogar em perigo. Então, respondendo a essa pessoa, eu não conheço nenhum caso de tentativa de suicídio em Niterói provocado pela baleia azul. Eu conheço alguns casos que foram causados, que foram consequência de outros tipos de desafio, ok? Uma outra pessoa que está nos assistindo é a Márcia. Oi, Márcia, obrigado pela participação. Márcia Fajosas. Márcia, você perguntou se o adolescente que se automutila tem tendência para o suicídio ou se ele quer apenas chamar a atenção. Sua pergunta é muito boa. Ela me dá a oportunidade de tocar num aspecto que envolve a mente de quem decide participar de um jogo desse, né? Quando eu desafio uma pessoa, eu vou mexer, como eu disse, com camadas profundas da sua mente. Vou mexer com desejo, vou mexer com o narcisismo, vou mexer, se for o perfil psíquico da pessoa, com fobias. Perdão. Eu vou mexer com forças muito profundas. Como psicanalista, eu vou descrever essas forças como as forças do inconsciente. Por que eu estou dando essa introdução para falar da automutilação? Nós sabemos, está claro entre os profissionais da área de saúde mental, que o adolescente que se mutila, o que ele está buscando é trazer para o corpo, trazer para o concreto, uma dor que está no nível mental, um nível emocional. Quando você tem uma dor emocional, essa dor é essencialmente abstrata, ela é diáfana, ela não tem uma característica objetiva. Quando eu trago para o corpo, tudo muda. Então, quando esse adolescente se corta, e geralmente os cortes são feitos nos pulsos ou no braço, as meninas também costumam se mutilar na área interna da coxa, o que esse jovem está fazendo? Ele quer materializar uma dor psíquica. Isso é muito comum em quadros de depressão. Para quem não acompanha essa área da saúde mental, a depressão já é hoje a segunda principal causa de morte na faixa etária de 15 a 25 anos. Entre as meninas, entre as mulheres, na faixa etária de 15 a 19 anos, ela já é a primeira causa de morte, o suicídio, eu quero dizer. Por que eu estou associando depressão a suicídio? Porque são dois elementos que costumam estar muito associados. Então, quando eu tenho um jovem, quando eu vejo um jovem que está se automutilando, eu não devo entender que ele queira simplesmente chamar atenção. Pode ser um processo de chamar atenção? Pode. Pode ser assim, mas geralmente não é. E por que eu posso afirmar com essa ênfase que o jovem que se mutila, geralmente ele não quer chamar atenção? Porque ele esconde. Os cortes no braço ou nas coxas, eles são sempre escondidos. Então, se você conhece um jovem que se mutila, a primeira providência é orientar o responsável a procurar um profissional da área de saúde mental. Procurar um psicanalista seria uma bela iniciativa, porque nós precisamos entender que desejos levaram este jovem a se mutilar, a se automutilar, ok? Espero que tenha respondido a sua pergunta, Márcia. Então, voltando ao que nós falávamos sobre a baleia azul, um outro aspecto que chama muita atenção é a facilidade com que os nossos jovens hoje têm acesso à internet. Eu recebi uma pesquisa hoje, a pesquisa para mim está muito fresca, que é uma pesquisa chamada Realidade Cibernética. Veja os dados assustadores dessa pesquisa. Repito, o nome dela é
realidade cibernética. Segundo essa pesquisa, nada menos que 83% dos jovens entre 8 e 12 anos estão online com frequência. 8 a 12 anos. Imagine um jovem, uma criança de 8 anos, que fica, em média, 2 horas por dia na internet, nas mídias sociais. Um grande risco. Esse jovem de 8 a 12 anos, cerca de 40% deles colocam no Facebook e em outras mídias sociais dados muito privados da família. Alguns chegam, pasmem, a colocar o endereço. E por que isso é perigoso? Porque esse psicopata que está por trás do Baleia Azul, que são chamados coordenadores, esse indivíduo vai usar esses dados privados, esses dados privativos, para ameaçar esse jovem. Por que é que o jovem tem receio de sair do jogo no meio? Ele percebe que o perigo está cada vez maior. Alguns sabem que uma das tarefas, a última tarefa, está ligada a colocar a sua vida em risco, como uma tentativa de suicídio. Por que ele não sai? Porque os coordenadores, em via de regra, ameaçam a família, ameaçam matar o pai, ameaçam matar a mãe, ameaçam sequestrar os irmãos. E para comprovar isso, para mostrar do que eles teoricamente são capazes, falam com frequência, dão dados da vida pessoal, dizem: eu sei que seu pai trabalha num lugar tal, que a sua irmã estuda na escola tal. Então o jovem fica receoso. Hoje mesmo recebi o WhatsApp de alguns adolescentes perguntando: como é que eu posso ter certeza de que eles não vão cumprir as ameaças? Bem, eu não sou um profissional da área de segurança, mas as pesquisas que eu fiz mostram autoridades da área de segurança dizendo que as ameaças são um blefe. E comparam essas ameaças desses coordenadores do jogo Baleia Azul, as ameaças que são feitas nos sequestros, nos supostos sequestros telefônicos. Lembram dessas ameaças? Que basicamente eram: ligam para sua casa dizendo que sequestraram alguém da família e pedem dinheiro para libertar essa pessoa, para não fazer mal a essa pessoa. E é sempre um blefe. Não acontece nada. Então eu ouvi autoridades dizendo que não se deve dar crédito a esse tipo de ameaça. Agora imagina como é difícil nós convencermos um adolescente, um jovem de, por exemplo, 12 anos que isso não vai acontecer. Qual é a dica para os pais? Fiquem de olho nos seus filhos. Observem aonde eles navegam. Essa é a função dos pais. Há um especialista brilhante, cujo nome não me ocorre agora, se eu lembrar eu já cito. Ele diz que o problema na internet, o problema não é dos jovens em geral. O problema da internet central é que os pais não sabem como lidar. Por exemplo, a minha geração, eu tenho 56 anos. Quando eu tinha 12 anos, o máximo que a gente conseguia era telefone, olha lá. Então o pai não sabe como agir. Aqui no meu consultório eu recebo com muita frequência famílias pedindo orientação. Então, primeira dica aos pais: controle aquilo que os seus filhos veem. Mas como é que eu vou fazer isso? Muito simples, use controle parental. O que é controle parental? Controle parental são programas, são aplicativos, o chamado aplicativo espião, que você vai utilizar para saber onde seu filho está acessando. É o dever dos pais fazer isso. Eu sei que os pais vão pensar imediatamente: e onde está a privacidade dos meus filhos? Lembro que se seu filho tiver menos de 18 anos, é obrigação sua. Da mesma maneira que você não deixa
uma criança de 11 anos pegar a chave de casa e ir para a rua a hora que ela quiser, ir aonde ela quiser, na hora em que ela quiser, o mesmo compromisso o pai deve ter, o pai e a mãe, naturalmente, com o que ela faz na internet. Se ela não pode ir à rua a hora que ela quiser, muito menos ir na internet visitar as páginas que ela desejar. Como é que eu vou saber que páginas ela está visitando, com quem ela está conversando? Vou lhe dar um exemplo sobre com quem conversar. Essa pesquisa da realidade cibernética, ela mostra que 20%, vejam que número assustador, que 20% dos adolescentes se encontram com as pessoas que eles conhecem via internet. E quais são os riscos disso? Altíssimos. Você sabe se o seu filho já se encontrou com outro adolescente, supostamente adolescente, que ele conheceu via internet? Como é que você vai ter certeza se a mesma pesquisa indica que nada menos que 50% escondem esse tipo de informação dos pais? Então, dica: navegue com seu filho pela internet. Mostre os perigos, fale dos perigos, abertamente. Uma mãe me perguntou hoje de manhã se falar sobre suicídio não aumenta o risco de suicídio. A resposta é não. Nós precisamos falar abertamente. Não pode haver preconceito em falar sobre suicídio. Baleia azul é sinônimo de suicídio. Se nós não falarmos abertamente nas escolas, principalmente nas escolas. Eu falei para vocês do número de escolas de Niterói, do Rio de Janeiro e até mesmo de outros estados que têm me procurado para falar para os adolescentes. Via de regra, essas pessoas ficam muito surpresas quando eu digo que a baleia azul não representa nada de novo. Por que eu posso afirmar que a baleia azul não representa nada de novo? Porque o suicídio entre os jovens, as estatísticas são crescentes. No Brasil, inclusive. Toda essa celeuma que está se fazendo em torno da baleia azul, é importante que a gente aborde, que a gente fale, que a gente mostre, tudo isso é importante. Mas não representa nada de novo. Há muito tempo que essa geração, chamada a geração arroba, a geração que nasceu e cresceu sob o império da internet, há muito tempo que essa geração está tendo problemas emocionais devido ao uso excessivo da tecnologia. A questão não é usar a internet ou não usar a internet. A questão, a meu ver, se divide em dois vieses. O primeiro viés é o viés de como usar a internet. E segundo, o quanto usar. Não é aceitável que um adolescente passe 4, 5, 6 horas por dia na internet. Não é. Mas como é que os pais vão controlar? Os programas de controle parental existem para isso. Você pode determinar aonde ele vai na internet, a quantidade de tempo que ficam, mas, por favor, isso principalmente para os pais. É muito comum que adolescentes aqui que fazem análise comigo, que fazem terapia no consultório, reclamem que estão usando a internet para videoaula. Essa é uma ferramenta muito poderosa para você que estuda, para você que faz ensino fundamental, para você que faz ensino médio. Os jovens sabem da importância da videoaula. As videoaulas estão na internet em abundância, um grande número é de boa qualidade. Então é preciso distinguir quando esse adolescente está usando a internet para fins, digamos, instrutivos, quando ele usa a internet como uma ferramenta para aprender, para pesquisar, e quando ele usa a internet como recreação para outros fins. Então é preciso fazer essa diferenciação, ok? Voltando à pesquisa Realidade Cibernética, o número que chama muito a atenção é que 30% dos jovens entre 13 e 16 anos
chegam a passar entre 2 e 5 horas online. Quais são as consequências dessa prática? Muito grandes. Na minha opinião, é tempo demais. 5 horas por dia usando a internet para fins que não sejam instrutivos. O que é que eu devo fazer? A bronca não resolve, o sermão não resolve. O caminho é o diálogo. Mostre a ele, mostre a esse jovem o que ele pode usar na internet com um sentido positivo. Aí, veja, há um problema sério. Em alguns casos, os pais só conseguem ter controle quando não usam um programa de controle parental, desligando o Wi-Fi. Mas essa é uma solução, a meu ver, extremada, porque se você desliga o Wi-Fi da sua casa, desliga o seu roteador, toda a família vai ser punida. Como é que eu vou controlar um acessa e o outro não acessa? Além de psicanalista, eu sou educador, então eu acredito muito no poder da educação. E nessa hora eu me lembro de Paulo Freire, o grande educador Paulo Freire, a vida toda lutou pelo diálogo na educação. Retoma aquela pergunta: o adolescente que se mutila, ele está chamando a atenção? Pode até estar chamando a atenção, mas é importante que os pais prestem atenção em outros aspectos comportamentais. Por exemplo, algumas características que mostram inequivocamente que alguma coisa não está bem com a saúde emocional do adolescente por exemplo, quando ele muda suas características básicas. Por exemplo, características emocionais, né? Um adolescente que é muito extrovertido subitamente se torna muito introvertido. Desconfie. Chame para o diálogo. Segundo, um adolescente que subitamente passa a ter péssimos hábitos de higiene, hábitos com o seu cuidado pessoal. Ele já não quer mais pentear o cabelo, escovar os dentes, tomar banho, e antes ele não fazia nada disso. É uma dica. Preste atenção a esse jovem. Eu falo adolescente, mas isso se aplica aos pré-adolescentes também, ok? E como eu trabalho aqui no consultório a partir dos 12 anos, é uma tendência de eu falar em adolescente. Preste atenção quando os adolescentes tiverem súbitas oscilações de humor. Mas, por favor, não confunda súbita oscilação com um dia ele estar mais alegre, outro dia estar mais triste. Isto é natural. Acontece com todos nós, dependendo das circunstâncias do meio, as circunstâncias do ambiente, as circunstâncias da vida. O que eu me refiro à oscilação de humor são as explosões. É ele estar bem, tranquilo, e do nada ele ter explosões. Um adolescente irritadiço, um adolescente que, sem motivo aparente, ele tem uma explosão emocional. Preste atenção. Resumo: se ele fica muito recolhido, se ele muda suas características emocionais radicalmente, se ele passa a ter menos cuidado consigo próprio, e se ele passa do nada a ter fortes oscilações de humor. Essas são características básicas de que alguma coisa pode estar errada com a saúde emocional desse adolescente. Uma pergunta que me fazem aqui no consultório, os adolescentes, com muita frequência é: o que é normal na minha idade? Por que eles fazem essa pergunta com frequência? Porque não tem parâmetros. E como é que eu faço para que esse adolescente tenha parâmetros? Muito simples. Eu preciso que haja diálogo. Agora, esse diálogo precisa ser um diálogo em que você ouça. Você pai, você responsável, você adulto que está em contato com esse adolescente, que você o ouça. Eu lembro que o significado, o sentido da palavra diálogo é diálogos. Dia significa através.
E logos é palavra, o verbo clássico. Então é através da palavra. É muito frequente que o adolescente diga aqui no consultório que os pais falam apenas e nunca ouvem. Eu até entendo, eu entendo a postura dos pais. No afã de orientar, no afã de educar, tendem a não dar chance para que o adolescente fale. Nós sabemos como é difícil lidar, não é? Longe de mim querer dizer que os pais estão sempre errados. Claro que não. Há uma frase clássica de Freud dizendo que os pais erram e acertam por amor. Os pais não erram propositalmente. Erram e acertam por amor. Então, dica: quando for conversar com um adolescente, com um jovem de uma maneira geral, evite expressões do tipo: quando eu tinha sua idade, eu fazia assim, 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 assim. Quando você diz isso, a mensagem que o adolescente vai receber, a mensagem que ele vai interpretar, é de que você quer que ele seja igual a você. Ou seja, você não está respeitando a individualidade dele, os aspectos idiosincrásicos, né? As individualidade, de cada um. Então, evite esse tipo de abordagem. O que eu recomendo aos pais frequentemente procure conversar quando surgir o tema. Por exemplo, como é que eu devo abordar o tema da baleia azul? Ela está em todos os lugares hoje. Está no rádio, está na televisão, está nos jornais. Quando isso surgir na internet, chame seu filho para ver. Porque quando você diz para o seu filho: eu quero conversar com você, não é difícil perceber que ele vai ficar assustado. Então, quando você diz: eu quero conversar com você, ele tende a se travar, ele tende a se fechar como uma ostra. Procure ter um diálogo da forma mais natural, da forma mais branda possível. Uma outra pergunta que nos chegou agora há pouco diz respeito ao suicídio. Ela pergunta assim: uma pessoa que vai se suicidar, é verdade que quem vai se suicidar não manda recado? Não, está errado. A pessoa que vai se suicidar, ela manda recado, sim, ela manda muitos recados. Mas que tipo de recado é esse? São recados cifrados. É preciso interpretar o que é que está acontecendo na mente dessa pessoa, o que é que está acontecendo no desejo dessa pessoa. Qual é a dica? Lembra daquelas 4 características psíquicas que costumam significar que alguma coisa não está bem na saúde emocional do adolescente? Preste atenção. Eu estou acabando de receber nesse momento aqui o nosso convidado que se atrasou, teve algumas dificuldades, o Sandro. Sandro, por favor, tome seu lugar aqui ao meu lado. Nós estamos no tema baleia azul. Ele acaba de se estatelar aqui na poltrona azul. Sandra, a gente falou um pouco de como baleia azul surgiu, enfim, o que ela é. Eu acho que você poderia comentar um pouco falando dessa questão da ameaça. Os adolescentes sempre me perguntam: o que eu faço quando eu sou ameaçado? Dizem que vão matar meu pai, sequestrar minha mãe se eu abandonar o jogo. Na verdade, boa noite primeiro todo mundo. Lenilson, querido Lenilson, muito querido para mim, um indivíduo da mais alta competência. Obrigado. Confesso a vocês que eu frequento esse consultório aqui, frequento com não muita assiduidade, já fui mais assíduo, mas frequento. Lenilson é um camarada que realmente merece todo o meu respeito e estou muito feliz de estar aqui. Eu tenho falado para os pais, para as pessoas, que a gente tem um problema sério nas redes sociais, que as pessoas se juntam por afinidade, né? E criam os chamados grupos, né? Os grupos na internet, por incrível que pareça, Lenilson, quem me chamou a atenção para isso foi um pré-adolescente de 12 anos numa palestra que eu dei. O pré-adolescente virou para mim e disse o seguinte, falou: olha, professor, na verdade, os grupos são os maiores perigos, porque ali a gente vai por afinidade, a gente encontra outras pessoas ali e tal,
E o cara que quer fazer a bandidagem, quer fazer a sacanagem em si, ele fica ali no grupo também, com um perfil falso, e ele tem acesso a uma infinidade de perfis, uma infinidade de crianças que colocam suas fotos, seus dias, os seus dias normais assim, na internet, quem são os pais, onde estudam, e os seus hábitos, e aí o camarada faz um verdadeiro diagnóstico de tudo que acontece na vida dessa criança. Entendeu? E quando ele aborda essa criança, ele já aborda com ameaça, já dizendo, olha, vou matar seu pai que te chama fulano de tal, eu sei que você estuda na escola tal, eu sei que seu irmão é fulano, eu sei que sua namorada é ciclano. Isso é uma mente de um garoto de 12, 13, 14 anos. Ele vai juntando informação. Ele vai juntando informação e ele tem assim, ele tem uma gama de pessoas que ele observa. Então, às vezes, esse estudo é demorado, porque ele tem ali grupos que tem 100 mil pessoas, Uau. que tem 200 mil pessoas, grupos de games, de animes, que são muito comuns nessa faixa etária, reúnem centenas de milhares de adolescentes. Então, o camarada tem um vasto material para estudar, para identificar as vulnerabilidades. E, apesar das redes sociais oferecerem muitas ferramentas para você se precaver com essas pessoas, o adolescente, de maneira geral, ele não segue esse protocolo, ele tem muitos amigos virtuais, amigos que ele jamais vai encontrar, amigos que ele jamais viu a face, às vezes coloca a foto de um herói, a foto de um anime, a foto de um ícone qualquer, e aí você percebe que esses indivíduos é que vão causar o grande problema na vida dele. O que você aconselha para um adolescente que de repente está nos ouvindo agora e está se sentindo pressionado por alguém que está ameaçando fazer mal a ele ou a família dele? O que você aconselha para ele? Olha, o adolescente tem que falar com os pais, cara. Mas se ele tem dificuldade de falar com os pais, falar com uma pessoa mais velha que faça parte do círculo dele, em quem ele confia de verdade, né? Porque é muito complicado ele ficar nesse universo. Os adolescentes cada vez mais, eles estão num universo muito fechado, muito próprio, muito individualista. Você sabe que Isaac Asimov falou isso na década de 50, né? Disse que no início dos anos 2000 as pessoas iam se comunicar e iam interagir, elas dentro de suas próprias casas, sem sair de suas próprias casas. Olha, é um visionário. Isaac Asimov foi um visionário. E isso está acontecendo hoje. Você vê que esses garotos, eles falam entre si, eles conversam entre si, são amigos, mas não se frequentam, não se tocam. E muitas vezes há essa dificuldade do pai, que é de uma geração anterior, que não participou dessa revolução da informação, da revolução digital, né? Que não participou da revolução digital, ele não tem dificuldade em entender isso, entendeu? E então você tocou no assunto que eu falei agora, um pouquinho antes de você chegar, que o grande problema que nós enfrentamos hoje com relação a como lidar com a internet não está nos jovens, está nos pais. Eles não têm essa cultura. É verdade. E não viveram isso, não é? A gente ouve falar direto aí de... Os pais, né? Eles falam assim, olha, eu não sei mexer nisso. Olha, eu não sei, eu não quero. Olha, me ensina aqui. Mas tem que fazer parte, cara. Porque na minha geração já houve uma certa revolução também de costumes. Né? E houve um afastamento dos pais, dos responsáveis. Você está com que idade? Eu estou com 46. Eu estou com 56. Eu já vi a coisa mais lá para trás. A gente é contemporâneo, cara. A gente está aí. Então, assim, eu acho que o adolescente, num momento de crise como esse, ele tem que procurar o pai. Procurar o pai, ou o irmão mais velho, ou um amigo no qual ele confia. Né? Porque hoje a polícia ela tem instrumentos mais do que suficientes para localizar esses indivíduos muito rapidamente. Entendeu? Porque eles acham que são ases indomáveis da internet, mas hoje a polícia, eu falo pela minha polícia, Polícia Federal, ela conta com um corpo de perícia na área de informática assim, tão bem articulado, tão bem embasado, estudado, com muitas especializações que vão encontrar o cara numa fração de segundos, entendeu? Então, cabe ao adolescente informar as pessoas nas quais ele confia para que a gente possa desenvolver esse trabalho. Isso é muito importante. Então fica a dica para o adolescente, para os pais, você deve não se esconder, não deve temer e deve buscar as autoridades. Deixa eu aproveitar um gancho de algo que eu falei também antes de você chegar. Eu ouvi alguém da área de segurança de algum estado, não me recordo qual, falando que essas ameaças elas se constituem em blefes, que são blefes, que elas não se consumam. É verdade, porque é isso que eu acabei de falar para você. O indivíduo ele tem acesso a todas as informações do adolescente, ele usa isso para amedrontá-lo, mas ele muitas vezes
E na maioria das vezes não está na cidade do adolescente. Pode estar em outro país, né? Pode até estar em outro país. Na maioria das vezes ele está distante daquela realidade, entendeu? Mas é toda uma técnica para apavorar uma criança em fase de formação de personalidade, né? Um camarada que vem do nada e fala assim, olha, seu pai é fulano de tal, sua mãe é fulano de tal, eu sei que você estuda na escola tal, eu vou matar todo mundo, começando pela sua avó. Isso impressiona o adolescente. Impressiona demais, né? Mas na verdade é uma nova fase das ligações com o sequestro, com o choro. A gente pode comparar aquela época, a época, não sei se hoje que ainda acontece hoje, né? Dos falsos sequestros ameaçados por telefone. Exatamente, porque ali, na verdade, você percebe que eu, particularmente, eu já ouvi falar de alguns casos reais. Poucos, mas eu nunca vi. Para mim, todos os casos que eu tive contato até hoje em relação àquelas ligações eram blefe, eram mentiras. Você acredita que um dia eles ligaram pro plantão da nossa delegacia, cara? Para fazer o sequestro relâmpago e tudo. Foi muito engraçado isso. E eu dei uma corda. Eu falei, meu filho, que isso? O que foi que aconteceu? Deixa eu pegar um mote aqui, Sandro, um tema que interessante que ele abordou, que é a questão dos grupos, né? Você falou dos grupos. Ali o camarada se esconde. Isso me lembra Freud. Freud diz que o ego individual, ele se dilui no ego coletivo. O que significa isso? Significa que o Joãozinho é um quando ele está isolado e ele é outro quando ele está no grupo. Nossa! Não é? Ele deixa de ser o Joãozinho. Nossa. E frequentemente eu vejo isso aqui no consultório acontecer na prática, pessoal, não é teoria. Eu chamo o pai de um adolescente que está fazendo terapia e eu falo, estou percebendo isso. E frequentemente o pai fala assim, mas esse não é meu filho. Verdade. Ou seja, esse não é o filho mas, que ele conhece. Mas esse perfil que você está falando não é um perfil contemporâneo apenas, ele é de todas as épocas. Eu dou aula há 24 anos e essa história do adolescente ser um em casa e um fora de casa, e um com um grupo, ele é uma realidade há muitos anos. E a gente que estuda o fenômeno, por exemplo, da adicção de drogas, né, a gente percebe que a influência do grupo ela é fundamental para o moleque começar a usar drogas ilícitas. Assim. Até as drogas lícitas também. Mas no caso das drogas ilícitas que saltam mais os olhos, a influência do grupo ela é de uma importância fundamental para que aquele moleque ele se sinta pressionado, para ser aceito. E é o mesmo caso, esses grupos ali se reúnem por afinidades, por conta dessa falta de vontade até do adolescente sair de casa, de interagir, ele se sente bem interagindo com aquelas pessoas que ele vê apenas ícones e fala da vida, e fala dos jogos e dos desenhos e tudo. E realmente é super importante olhar isso com muita atenção. Né? Isso é importante. Me lembra uma questão que nós orientamos o adolescente, o jovem de uma maneira geral, que é a seguinte. Eu tenho pacientes aqui que dizem que só contam certas coisas para os colegas ou para mim. Verdade. Aí eu já me sinto muito envaidecido quando ele conta para mim, porque alguns não querem contar para mim, mas contam para os colegas. Então, se você tem um colega que contou para você que ele está participando de um jogo como esse, verdade, você tem a obrigação de buscar ajuda para esse colega. Procure mestre Lene ou... Procure os pais também, fale com o seu pai e a sua mãe, eles não vão ficar assustados. Eu entendo que eles vão ficar agradecidos. Verdade. Não esqueça que o objetivo do jogo é te dominar, não é isso? É verdade. O objetivo do jogo é o controle. Na verdade, apareceu muita gente pegando carona na questão do Baleia Azul, se travestindo de curadores do jogo, quando na verdade houve assim, uma disseminação do pânico em relação a isso. Essas pessoas entraram, pessoas com índole perversa mesmo, que existe isso no mundo. Pessoas que tentam dominar essa adolescência e muitas vezes são adolescentes também. Os próprios adolescentes, eles têm essa questão de um dominar o outro, né? Incentivar essas práticas que são nocivas a eles mesmos, essa autoimolação. Essa perversidade. Essa perversidade. Eu fico impressionado com a capacidade de um adolescente ser cruel com outro colega, às vezes próximo até. Entendeu? Então, realmente, é de saltar os olhos. A gente precisa ficar muito atento com isso, porque é uma fase da vida na qual eles estão buscando
demarcação de espaços, né? Como você bem sabe. Eu quero voltar a um outro tema que eu abordei no início, que é a questão do direito à privacidade do adolescente. Verdade. Essa é uma questão que incomoda muitos pais. Eu tenho visto alguns colegas psicanalistas, tenho visto psiquiatras que falam na linha de não haver direito ao adolescente a essa privacidade total. Uma vez que ele é responsabilidade dos pais. Sou meio contra isso. O que você pensa sobre isso? Cara, eu acho que você, às vezes, privar o adolescente... Às vezes não. Eu acho que 100%. Privar o adolescente do meio no qual ele está inserido, cara, a realidade hoje é essa. O meio no qual o adolescente vive hoje é o meio virtual. Claro, mas você concorda que os pais têm o direito e até o dever de monitorar isso, saber o que eles estão fazendo, não, com certeza, isso é um fato. É nessa linha que eu falo aqui. Nessa linha sim. Mas aí para isso seria tão simples o pai ter sua própria rede social, interagir com o filho, uma rede social, um perfil de Facebook. Você com um perfil de Facebook consegue saber mais ou menos quem são os amigos do seu filho. Sim. Entendeu? Então a falta de vontade do pai fazer parte daquele mundo para poder entender melhor o seu filho, para poder entender melhor o que os amigos do seu filho, o que eles pensam, o que eles falam entre si. Eu mesmo, eu tenho um filho de 13 anos e eu já identifiquei alguns colegas dele, chamei a atenção dele porque eu faço parte da rede social e eu interajo com esses garotos também. Você vai lá ver as conversas, participa? Eu adiciono a maioria eu adiciono, passo em sessões e tudo. E muitas vezes eu vejo um moleque escrever alguma coisa e falar, aí eu vou no meu filho e falo, cara, por que esse garoto escreveu isso? Eu não vejo isso com bons olhos e tudo. E ele conversa comigo, discute comigo, né? Apesar de não ser de falar muito, mas eu acho que é assim, de extrema importância o pai fazer parte e não simplesmente de monitorar, porque o monitoramento puro e simples, sem conhecer a rede, não vai resultar em grandes coisas. Tem que conhecer profundamente a rede, tem que conhecer profundamente os grupos nos quais o seu filho está inserido, quais são os grupos que ele está inserido. E perguntar, isso eu acho bacana, quais são os seus grupos? Fulano, quais são os grupos que você está participando? Eu quero participar também. E aí dividir isso e estar ali, porque e passar para a criança que isso é um perigo para ele, que você não está querendo licenciar movimento, não é nada, você está querendo preservar. E existem as ferramentas que a própria rede social oferece. O Facebook oferece uma ferramenta que mesmo você tendo o indivíduo como amigo, ele só pode ver suas publicações públicas. Ah, ok. Isso não é muito comum, as pessoas não sabem disso. Mas existe essa ferramenta. E qualquer pessoa mais ligada à área de internet vai orientar o adolescente nesse caso. Então o cara pode continuar sendo amigo de fulano A, B e C, e esse fulano A, B e C só vai ver as publicações que você quer. Entendi. Agora, Sandro, um tema importante também, que eu não posso deixar de falar, que está muito ligado à questão da baleia azul, que é a depressão entre adolescentes. Eu falei aqui no início que entre os jovens em geral, eles estão na camada em que a depressão mais cresce no mundo. Então você imagina um adolescente deprimido, recluso, solitário lá no quarto dele, pensando frequentemente em morrer. E eu chamo a atenção, quem tem depressão, pensa em morrer, ele não quer se matar. Esse pensamento de quero morrer num quadro depressivo significa eu quero matar a dor. Matar a dor. Então isso não é o cidadão que diz eu vou pegar uma arma e vou me matar. Então é muito importante observar se esse jovem não está recluso. Agora a gente recebeu aqui algumas perguntas, vamos ver se eu consigo dar conta. A Heloísa Macedo quer saber, quer que eu vá à escola Souza Guiar. Ok, Heloísa, obrigado pelo convite. Mande aí através do WhatsApp os seus dados que a minha equipe entra em contato. Eu vou aqui às escolas de Niterói gratuitamente a todas as escolas públicas, não cobro absolutamente nada. Nós. O Sandro também, né? Hoje eu estive numa escola na região oceânica e quando eu falei seu nome, pronto, todo mundo sabia quem você era. A Dirce Becker está dizendo muito bom. Obrigado, Dirce. Obrigado. Ficou melhor ainda depois que o Sandro chegou, tenho certeza. A Sayonara diz o seguinte: pais e mães ficam também na internet no próprio ambiente. Não entendi muito não, Sayonara. Pais e mães
ficam também na internet. Também os pais se perdem na internet e não dão exemplo aos filhos. Quer comentar isso, Cara, eu acho que assim, tem muita gente das gerações anteriores que se adaptou bem a essa coisa da rede social. Eu acho que é um mundo... Hoje, eu costumo dizer assim, eu não conheço muitas pessoas que vão no www, cara. Na web em si. As pessoas ficam na rede social o dia inteiro. Eu conheço poucas pessoas que frequentam portais de notícias. Entendeu? Então, pessoas... eu frequento portais de notícias, diariamente, várias vezes por dia. Mas assim, não é comum hoje. Então muitas vezes até o adulto, pais e tudo, eles se perdem ali, às vezes a gente cansa de ver em restaurantes, em parques, em qualquer lugar. Você vê filhos imersos no celular e pais imersos no celular. Eu acho que isso é uma característica dessa geração atual, dessa configuração familiar atual, dessa configuração de sociedade atual, onde as pessoas fazem muita questão de mostrarem o que há de melhor com elas, e o mundo é belo, fábulas e... Mito do Facebook, né? O mito do Facebook. A Vila Doriana, todo mundo é feliz. Todo mundo, e todo mundo está matriculado no curso superior de astrologia do Facebook, que é ministrado totalmente pelo Facebook, você ganha um diploma, vira astrólogo. Então assim, mas é comum isso acontecer. Mas assim, eu acho que mesmo o pai que vive esse momento, ele tem que ter um momento no qual ele percebe o filho, entendeu? Ele entra, ele vê quem são os amigos e tudo. Eu faço isso sempre com os meus filhos, assim, até interajo, marco eles nas postagens e tudo. Eu tenho um filho do meio que não gosta de ser marcado, não. Ele fica meio bolado. A gente tem aqui umas outras mensagens. A Luciana Lage pediu para falar sobre o outro jogo, que é o uso e abuso de drogas. Eu não sei se eu entendi direito, Luciana. O primeiro aspecto que me ocorre é que o próprio Baleia Azul inclui o uso de drogas. Em algum momento ele vai ser desafiado a usar drogas lícitas e ilícitas, não é isso? Eu ouço falar muito disso. Então, eu creio que tudo isso está associado. Mas já criaram vários roteiros diferentes para o jogo, né? Sim. A gente não sabe bem se existe uma diretriz única, mas como existem vários curadores, né, ali para... A gente está ali com contra-regra ali falando, para a gente concluir, para finalizar. Contra-regra e bolada. Então, a Jerusa acha que a Jerusa está nos observando, ela está mandando aqui agradecimentos. A Renata Castro, que está lá em Margate, na Flórida, está dando os esclarecimentos. O André Tavares acredita que conhecer os amigos dos filhos, praticar esporte, isso tudo ajuda. A Andréa Vago também manda um oi. Eu estou muito velhinho, não consigo ler dessa distância, não. Bom, a Contra-Regra está pedindo para a gente dar os contatos para as escolas convidarem, para palestras. Mas antes, deixa eu ler aqui as pessoas que falaram comigo. Rosana Nassif, está dizendo que admira o nosso trabalho e ela é sua fã. Obrigado. Ricardo Andrade diz, meu brother Ricardo Andrade, mestre de Taekwondo, um camarada da mais alta competência. Sou fã, seu fã, Ricardo Andrade, você é o cara. Diz que nós estamos terceirizando nossos filhos. Algumas pessoas fazem isso mesmo, acreditam de que largar os filhos nas escolas, com isso elas delegam para as escolas um papel que deveria ser quase que exclusivamente dos pais, que é dar a formação de caráter e tudo. A escola está ali para ensinar, para educar de forma empírica, mas a questão de formação de caráter, de doutrina, tudo isso é coisa dos pais. Você não pode delegar isso para as escolas. Ricardo, você sabe que a gente fecha junto. Michela Sepúlveda pede para mandar um oi. Oi, Michela, tudo bem? Oi, Michela. É isso aí. Ela acha que os pais precisam prestar mais atenção em seus filhos. Concordo plenamente, sem ressalvas. E por fim, Vitor Hugo Poubel, meu brother, delegado de Polícia Federal, ele manda um abraço para nós dois. E o grande policial aqui é você, meu irmão. Um beijo grande para você. Deixa eu aproveitar um gancho aqui. Eu vi as pessoas falando da preocupação com os pais, enfim. Eu percebo muito que determinados perfis psicológicos eles são mais suscetíveis de serem atraídos por esse desafio da baleia azul. Por exemplo, o indivíduo com alto nível de ansiedade ele é uma presa mais fácil.
porque ele vai querer trabalhar as fases X, Y, Z. Então eu convido vocês para entrarem lá no meu site, que é o www.lenilsonferreira.com. Há 2 testes lá, logo de cara, você vai abrir na primeira página lá, bum, vão aparecer os testes. Um é o teste de depressão e o outro é o teste de ansiedade. Esses testes, por favor, não entenda como um diagnóstico. Se der positivo para nível X de ansiedade ou para nível X de depressão, não significa que você necessariamente tem um nível alto de ansiedade ou um nível alto de depressão. Eles são parâmetros. Lá tem instruções. Repetindo, www.lenilsonferreira.com. Não tem BR, é .com. Entre lá no site, lá você vai ter todos os contatos. O e-mail é professorlenilsonferreira@gmail.com. Você quer dar algum contato? Alguém pediu? Página no Facebook? Eu tenho uma página, o meu site é o sandroaraújo.com. Quem quiser mandar e-mail, tem o falecom@sandroaraújo.org, né? falecom@sandroaraújo.org. E as minhas páginas no Facebook, né? Sandro Araújo, normal, a gente sempre responde no menor tempo possível. E o meu e-mail é sandroaraújo.dpf, de Departamento de Polícia Federal, @gmail.com. Estou aí às ordens e a gente dá palestra mesmo e a gente é muito bolado. Vamos lá. Para fechar, eu gostaria de falar sobre a necessidade de nós falarmos. A maneira de prevenir suicídio é falando de suicídio. É isso aí. A maneira de prevenir o uso e abuso de drogas é falando do uso e abuso de drogas. O maior aliado da baleia azul é o silêncio. É isso aí. É o silêncio dos pais, o silêncio da família, o silêncio dos amigos. Por favor, vamos falar, vamos botar a boca no trombone. Vamos falar a respeito. Muito obrigado para você que nos ouviu. Espero que vocês mandem as suas questões. Tchau para todos. Obrigadão, Sandro.